dia a todos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Bom estar aqui, bom começarmos esse domingo na presença do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, são 3 versículos muito conhecidos por serem tão maravilhosos, por serem tão especiais. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sei que você já ouviu muitas explicações a respeito desses versículos, e eu não vou explicá-los. Uma palavra que me chamou muita atenção: aprendam de mim. E eu estive pensando sobre isso. Eu estou estudando, fazendo pedagogia, e mesmo agora nas férias eu tenho estudado bastante sobre ensinar, sobre aprender a aprender. E é algo muito interessante. E nós também temos visto, sabemos que nós começamos a aprender desde o ventre da mãe. A criança já começa a receber estímulos ao ouvir a voz dos pais. Quando a mãe se alimenta, algo acontece. E nós começamos a aprender desde o ventre da mãe. E a nossa vida é um aprendizado. Estamos passando por um momento onde o ensino formal, ele está totalmente abalado. As crianças, os jovens, os adultos não podem ir para a escola ou para a faculdade. Isso trouxe um transtorno tão grande nas famílias, na vida das mães, que não estavam preparadas para ensinar, na vida dos professores, que não estavam preparados para esse ensino online, e abalou tudo. Mas eu fiquei pensando dentro de tudo isso, dessa dificuldade de aprender, dessa mudança na forma de ensinar, mas nós continuamos aprendendo. Além do ensino formal, que é esse que nos dá um diploma, nós temos o ensino informal, que é aquilo que nós começamos a aprender lá da barriga da mãe, que nós aprendemos no nosso dia a dia, aprendemos com as gerações passadas, aprendemos com as gerações que estão vindo, né? E nós precisamos aprender e continuamos a aprender. Mesmo aquelas crianças que não estão conseguindo acompanhar o ensino formal pelo computador ou pelo celular, eles precisam continuar a aprender. E o que isso tem a ver? Eu fiquei pensando. Às vezes a gente pensa assim, porque está tudo parado, paramos de aprender. Às vezes porque as coisas não estão acontecendo na sequência natural, tudo está parado. Mas aprender não se para de aprender, não se acaba de aprender. A vida inteira estamos aprendendo. E Jesus aqui, Ele nos faz um convite. Se tudo está difícil, se tudo está indo contrário à normalidade, se tudo está desfavorável, aprendam de mim. Porque a vida de Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, nada aconteceu dentro das normalidades, não. Jesus, Ele veio trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Nós temos visto nos estudos bíblicos da quinta-feira, isso. Tudo que Ele fazia era para mostrar que Ele era o Messias, e tudo que Ele fazia era de uma forma tão diferente do que se estava acostumado a fazer. Então, indo por essa lógica, Jesus não se utiliza para nos ensinar os meios normais. Ele não precisa que as coisas estejam dentro da normalidade para nos ensinar. Os métodos de Jesus são totalmente opostos, totalmente fora daquilo que a nossa mente raciocina, daquela lógica nossa. E durante essa semana, o que me levou a pensar tanto nisso
Foi um louvor que eu ouvi já várias vezes. É um louvor que não é tão agora da época, já é de alguns anos atrás. E é uma oração. E esse louvor diz assim: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Amar aqueles que te amam, que te enchem de carinho, é maravilhoso. Mas olha aqui, a lógica de Jesus não é essa. Ele não fala assim, ama os que te amam. Ele fala, ama os que te odeiam. Ama os teus inimigos. Esse louvor diz assim: ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim. Mas eu não sei o que Deus tem para mim. E se for difícil demais? E se não for aquilo que eu desejo? Essa é a lógica de Jesus. Vem a mim que eu te ensino. Você tem desejo de aprender de Cristo? Só que você precisa, eu preciso confiar que tudo está nas mãos dEle. E que tudo vem dEle. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito vem dEle. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão. Que lições difíceis. Lições que vão contra a nossa lógica de pensamento. Mas são as verdadeiras lições de um Cristo que diz assim: eu te ensino, porque eu sou manso e humilde de coração. E se vocês aprenderem, encontrarão descanso para as vossas almas. Então, o que Cristo tem para nos ensinar, muitas vezes não é bem aquilo que da forma que a gente gostaria, com a nossa didática, dentro da lógica nossa. Mas uma coisa eu digo, se nós não recuarmos, se nós não pararmos e não temermos a didática dele, a forma dele nos ensinar, nós aprenderemos com o melhor, com aquele que usa para nos ensinar o próprio exemplo, com aquele que viveu o que ele queria nos ensinar, a mensagem que ele quis passar para nós, ele viveu. Então, nesta manhã, o convite de Cristo é esse. Você quer aprender? Mas as coisas estão difíceis, Senhor. Mas ao meu redor está tudo balançado. Nada está indo na sequência que eu imaginava. Eu posso te ensinar. A minha lógica não é a sua. Os meus caminhos não são os seus. Os meus pensamentos não são os seus. Basta cada um de nós desejarmos que nós possamos ter sede de conhecer melhor a esse Cristo, de conhecer a sua vontade, de ouvir o falar dEle, de sentir o amor dEle, de viver caminhando lado a lado com Ele. Que você possa pensar nisso, porque esta manhã Ele tem coisas para nos ensinar. Ele tem consolo para um coração que está arrebentado, mas se esse coração se colocar em adoração, Ele tem consolo. Ele tem amor para derramar, mesmo quando nós não conseguimos amar aqueles que nos rodeiam. Então, que esta manhã, esse momento de culto, possa ser uma linda aula, que nós possamos aprender com o melhor, com Cristo, um pouquinho mais daquilo que Ele tem para a nossa caminhada. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com Deus, vamos adorá-lo e vamos escutá-lo. Aleluias, aleluias, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Adoramos a Ti, porque Tu és o único que é digno de honra, de glória, de louvor. Adore ao Senhor, fale com Ele. Estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença,
E é um privilégio maravilhoso, porque estamos com vida, com saúde, porque temos esse lugar onde podemos nos reunir. E é tão bom estar reunido com os irmãos adorando ao Senhor. Pai, eu te louvo. Eu te louvo pela vida, Senhor, desses músicos que aqui estão. Eu te louvo por eles se dispuserem nesta manhã, Senhor, a estar aqui ensaiando e agora te louvando. Que o louvor que sair desse altar, Senhor, toque o teu coração e encha as nossas vidas com a tua presença maravilhosa. Deus, eu não sei como foi a semana do teu filho que aqui está. Eu não sei, Senhor, qual foi a dificuldade que ele enfrentou para chegar aqui. Mas eu sei, Senhor, que quando nós nos colocamos diante de Ti, desejosos de Te sentir e de Te ouvir, a Tua presença é real em nosso meio. Querido Espírito Santo, que ninguém saia daqui sem Te sentir, que ninguém saia daqui sem Te ouvir. Fala conosco, queremos aprender de Ti, queremos ouvir Tua voz, precisamos da Tua presença, Senhor, para caminharmos contigo. Venha sobre nós, aquieta, Senhor, aquieta as preocupações, alegra, Senhor, os corações, e que nós nesta manhã possamos alegrar o Teu coração com a nossa oferta. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém, Senhor.
Você pode dizer isso essa manhã? Declare dessa forma. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante aleluias ao Senhor. Cante aleluias ao Senhor. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu.
Bom dia a todos, paz do Senhor. Vamos estudar a palavra, aprender mais de Jesus, porque nós já entendemos hoje na abertura a importância de aprender dele. Então abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8. Nós vamos dividir esse nosso momento em dois. Eu vou ler primeiro o contexto e vou explicar esse contexto e depois a gente vai para o texto principal, onde nós vamos meditar. Então, João capítulo 8, a partir do versículo 21, está escrito assim, João 8, 21. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Bom, o que está acontecendo nesse momento aqui em que Jesus está falando essas coisas? Jesus, ele está ensinando, ele começa a ensinar o povo, e o primeiro versículo que Jesus, ou o primeiro ensinamento que Jesus passa é o famoso, que ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus começa, ele abre o discurso dele com esse ensinamento, e começa a ensinar as pessoas. E nesse ensinamento que Jesus está dando para essas pessoas, ele chega nesses versículos que nós lemos, e o que ele diz no versículo 21 até o 23 lá? Jesus está dizendo o seguinte, que ele veio de um outro mundo. Que Jesus, um dia eles vão procurar Jesus e não vão achar, porque Jesus não estará mais entre eles, e para onde Jesus vai, eles não podem ir. Eles não têm acesso a ir, eles não conseguem ir para onde Jesus vai. E aí os judeus acreditam que ele estava falando de outra, não entendem nada, acreditam que ele estava falando de outra coisa, mas o que Jesus estava dizendo ali é que existe uma realidade que não está acessível a nós. Existe uma realidade que a única pessoa que acessa essa realidade é Jesus, mais ninguém. Então ele fala: olha, vai ter um tempo onde eu vou estar nessa realidade e vocês não estarão. E vocês não podem ir para onde eu vou. Vocês não conseguem. Não existe a possibilidade. E então, lá no versículo 24, desse texto que nós lemos, Jesus, ele diz o seguinte, ele diz que nós, se não crermos nele, se nós não cremos que Jesus ele é Deus, por isso que ele usa ali o termo crerem que eu sou em letras maiúsculas, que é um dos nomes de Deus, vamos colocar dessa forma. Então ele fala assim, olha, se vocês não crerem que eu sou a encarnação de Deus, que eu sou Deus nessa terra e que eu continuarei sendo Deus, vocês morrerão em seus pecados. Muito forte isso, né? Muito complicado isso. E aqui eu queria fazer um parênteses muito importante, uma observação, que às vezes a gente tem a percepção
de que Deus, Ele é assim, Ele está parado, olhando a gente viver a nossa vida, e se a gente pecar, Ele vai falar assim, beleza, agora você está morto. E se a gente não pecar, Ele fala, beleza, agora você está vivo. Jesus, Ele dá um outro sentido aqui. Deus não vai matar ninguém porque a gente peca. Deus, Ele não vai acabar com a nossa vida porque a gente peca. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, olha, se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão em seus pecados. Ele está dizendo o seguinte, não é que vocês morrerão por causa dos seus pecados, porque você pecou, eu vou lá e te mato, ou eu te condeno, não é isso. Jesus está dizendo o seguinte, sozinho, automaticamente, vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou Deus. É uma questão passiva, é uma questão passiva. É mais ou menos assim, Jesus está dizendo o seguinte, eu não vou vir aqui e ficar me preocupando com vocês a respeito dos seus pecados, para depois computar isso. Porque, na verdade, eu não vou precisar fazer esse movimento de condenar vocês. Porque vocês, sozinhos, já estão condenados, sozinhos, em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou Deus. Então, essa ação não é de Jesus. Jesus não quer matar ninguém porque pecou. Jesus só está dizendo o seguinte, se você viver em pecado, automaticamente você está morto. Automaticamente, você vai estar morto. E aqui, gente, quando Jesus fala pecado, eu gosto sempre de deixar claro isso. Não pensem no pecado como as coisas comuns que a gente pensa que é pecado. Mentir é pecado, aquela é pecado, essas coisas comuns. Pensem sempre na origem de todos os pecados. Quando Jesus fala de pecado, Ele está sempre indo na origem, porque a origem é que importa. É assim, existe o pai de todos os pecados. E esse pai de todos os pecados, ele desencadeia esses outros menores. Qual é o pecado original do homem? O pecado original do homem é ser indiferente a Deus, é viver desconectado de Deus. Se você vive desconectado de Deus, consequentemente os outros pecados virão. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, creiam que eu sou Deus e vivam conectados a mim. Senão, vocês vão viver desconectados de Deus. E desconectados de Deus, vocês estão fadados à morte. Não é que Jesus quer que você morra porque você pecou. Ele só está dizendo o seguinte, não existe vida fora de Deus. Ou você está conectado a mim, ou você está vivendo de uma forma morta. Então Jesus está ensinando esse tipo de coisa para essas pessoas neste momento. E aí, ele diz o seguinte, que quem não crer nele, não pode experimentar dessa realidade que ele acabou de dizer que existe. Então ele fala, olha, eu vou para um lugar, é uma realidade, é uma coisa que vocês não têm acesso. E se vocês não crerem em mim, com certeza absoluta vocês não terão acesso. E então, no versículo 25, as pessoas que estão escutando Jesus, elas fazem uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, como a gente faz a mesma coisa. Eles perguntam uma coisa, quem é você? Quem é você? E eu vou colocar, isso não é uma estatística real, não é que não é real, eu não sei na verdade, mas eu tenho na minha mente o seguinte, pela população ocidental, vamos colocar assim, né? Nosso mundo ocidental. Eu acredito que pelo menos 70% das pessoas sabem quem é Jesus. Como assim? Mas tem muita gente que não foi evangelizada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando assim, pelo menos 70% das pessoas, elas já ouviram o nome Jesus. E elas sabem que Jesus, ele declarava de si mesmo ser Deus. A pessoa pode não acreditar, mas ela entende isso. A pessoa no Natal, ela sabe que é a comemoração do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Eles sabem, têm consciência, não é que creem,
Eles têm consciência. E todo mundo tem consciência disso. E aqui, nesse momento, as pessoas já tinham consciência de Jesus como Messias. Porque aqui para trás, Jesus já tinha feito um monte de milagre messiânico, Jesus já tinha feito um monte de coisa. Já tinham até declarado aqui para trás, nossa, ele é o Messias. E aí eles vêm com essa pergunta aí. Mas então quem é você? E aí a resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele fala assim, eu sou exatamente o que eu estou falando para vocês o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, Jesus está se mostrando para nós e dizendo, eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou Deus. E aí nós, de uma forma geral, a gente fica perguntando algo que racionalmente a gente já sabe. Parece que isso é uma forma de se desculpar ou de arranjar uma desculpa para falar assim, Jesus, sabe por que eu não creio mesmo, assim, mesmo? Porque eu não sei ainda exatamente quem você é. Parece uma forma da gente ficar falando assim, é que a gente ainda não conseguiu ter um relacionamento, assim, então eu não sei, porque eu não sei, eu não consigo me aprofundar nisso daí, eu não consigo realmente crer nisso daí. E aí Jesus fala para todo mundo e fala para a gente, mas é o tempo todo eu estou dizendo quem eu sou. Desde quando a gente pisou na igreja a primeira vez, a gente escuta falar do mesmo Jesus. Toda vez a mesma coisa. Eu falo, a igreja ela é repetitiva, porque tem que ser. Porque só tem um evangelho, só tem um Jesus, e a gente fala dele toda hora, é tudo a mesma coisa sempre. Quantas vezes você já escutou que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele morreu por nós, e que Ele pagou os nossos pecados? E a gente nunca vai mudar. A gente sempre vai falar isso, porque é só isso que importa, porque é só isso que tem. Porque é isso, Jesus ele se apresentou todas as vezes para as pessoas do mesmo jeito. Jesus ele é o Messias, Ele é o Salvador da humanidade, e quem crê nele vai ser salvo. É o básico, é isso que importa, e é isso que Jesus está falando. É o tempo todo eu me apresentando para vocês. Eu sou exatamente o que eu falo que eu sou o tempo todo. É o que Ele está falando para essas pessoas aqui. E então, Jesus, depois de dizer isso, Ele vai, lá no versículo 28, eu vou ler de novo, que é importante, Ele está dizendo assim, olha... Deixa eu só aqui. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu vim da parte de Deus, eu sou Deus, eu vim da parte de Deus e faço única e exclusivamente o que Deus quer. É isso que ele está dizendo. E aí, depois que ele dá esse ensino para as pessoas, o último versículo que nós lemos, ele vai falar uma coisa muito boa, que é o quê? Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Cara, que coisa maravilhosa. Jesus ensina, então, que existe uma outra realidade. Que existe uma outra forma de se perceber a realidade, que existe sim um outro mundo, que existe sim uma outra coisa, e nesse mundo nós não temos acesso a não ser que nós cremos nele. E que ele é Deus e só faz as coisas que veio do Pai dele, que é Deus. E depois que ele dá todo esse ensino, as pessoas creem nele, muitos creem nele. E agora a gente vai entrar no texto que a gente realmente vai estudar. Lembre-se desse contexto. Vamos começar a ler a partir do 31, que é o próximo, né, versículo 31, que diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato serão livres. Até aí. Aqui a gente começa com um conteúdo denso do que Jesus está ensinando. E eu queria falar para você, a primeira coisa é o seguinte: se você não crê nessa primeira parte que a gente falou, comece a pensar em crer nessa realidade que Jesus apresenta, que existe um outro lugar, que existe algo melhor e que Ele dá acesso a tudo isso. Creia nisso, como muitos creram nesse ensinamento. Agora, as coisas começam agora. Depois que você creu, a jornada com Cristo começa agora. Eu criei em Jesus, eu entendi isso, então agora começa. E aí Jesus vai mostrar para nós como que essa jornada tem que ser. E a primeira coisa que ele fala é, aos que tinham crido, ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você levantou sua mão na igreja, não sei como funciona, né? Você, aceitar Jesus, quero aceitar Jesus. Você aceitou Jesus, você não se tornou um discípulo de Jesus. Você se tornou uma pessoa que creu na mensagem do Evangelho. Aí, Jesus diz assim: agora, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Eu sou cristão porque eu aceitei Jesus? Não. Eu sou cristão porque eu permaneço na palavra de Jesus. Porque eu permaneço na palavra de Jesus. Lembre-se disso. Não adianta você, eu, ficar pulando de igreja em igreja, aceitando Jesus de igreja em igreja, sendo raso o tempo todo e achando que nós estamos indo para algum lugar. Porque Jesus fala, não adianta. O que te coloca como meu discípulo é a permanência. É a permanência. Permaneça. Permaneça. Isso é importantíssimo. Permanecer é importante. Sabe por quê? Porque senão a gente não consegue experimentar o mundo que Jesus disse que existia. Essa nova realidade. Jesus fala que existe uma nova realidade. Você acredita que aceitando Jesus você vai vivê-la? Não. Você vai viver depois que você aceitar Jesus e permanecer na palavra dele. Aí você consegue experimentar essa realidade. Senão, não adianta nada. Então é permanência. Permanência é um segredo muito importante. E aí no versículo 32 ele vai falar o seguinte: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Famoso, né? Famoso e importante esse versículo. Como que você conhece alguém? Você conhece alguém se você permanecer com a pessoa. É a única forma. Você não conhece Jesus porque você escuta falar dele na televisão e nem porque você um dia aceitou Jesus. Você conhece Jesus porque você permanece com ele. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte: se você permanecer, você vai conhecer a verdade. E isso é importantíssimo. Você vai conhecer a verdade. E por que você precisa conhecer a verdade? Se existem dois mundos, vamos colocar dessa forma, o mundo sem Jesus e o mundo com Jesus. Se você não conhecer a verdade, você não consegue se desvencilhar do mundo que você vive agora. Jesus está dizendo o seguinte: ou você me conhece e eu te apresento um outro mundo, uma outra realidade, uma outra forma de vida, ou você não vai conseguir deixar para trás o mundo que você vive, porque é o único que você conhece até então. Você só conhece o mundo que você vive. Se você não conhecer o outro, como que você vai trocar? Como que você vai fazer a transição? Não tem como.
Então ele está dizendo, para você conhecer a verdade, para eu tirar a venda do teu olho e você ver realmente que existe algo mais, você precisa permanecer e me conhecer. É isso, você precisa permanecer e me conhecer. Se a gente for resumir até agora, é assim, ó. Pouco importa você acreditar em Deus se você não permanecer nele. É isso. Pouco importa você acreditar em Deus se você não permanecer com Ele. Não adianta nada. Conheço um monte de gente que fala que crê em Deus. E um monte de gente que não tem a menor noção de que existe essa verdade, de que existe esse mundo, de que existe essa outra realidade. Porque essa realidade ela não é apresentada a quem apenas acredita que Deus existe. Essa realidade é apresentada àqueles que permanecem até conhecerem a verdade. Então, lembrem-se disso, permanência. E aí, você pode se sentir incomodado, como eu me senti quando eu estudei esse texto, e como eu me senti ainda mais quando eu não conhecia Jesus, quando alguém vem falar esse monte de coisa para mim, de que eu morrerei em os meus pecados, que eu deveria conhecer a Jesus, e que eu vivo numa mentira, e que existe uma coisa melhor, e aí eu fico incomodado com isso, ficava muito incomodado com isso. Como essas pessoas ficaram. Olha só a resposta que elas dão para Jesus quando Jesus fala essa coisa importantíssima. Conheçam a verdade, conheçam, vocês vão conhecer a verdade. E aí, olha, versículo 33, eles responderam assim: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí há uma chave para a gente entender muita coisa. Se você, eu, qualquer pessoa que estiver escutando essa mensagem, qualquer pessoa do universo, não aceitar a sua condição, você nunca vai conseguir conhecer a verdade. A verdade vai te libertar. E se você achar que você nunca foi escravo, por que você vai querer libertação? Por que você vai querer libertação se você acha que você não é escravo? Se você não aceita a sua condição. Aceitar a sua condição é importante. Nós somos, ou nós fomos escravos. E isso, não adianta a gente fazer igual esse povo aqui, que não percebe isso e tem essa falta de memória. Porque eu falo assim, principalmente o povo de Israel, é uma falta de memória absurda, porque eles foram escravos na Bíblia, um monte de vezes. Os caras foram escravos do Egito, depois foram escravos da Síria, depois foram escravos da Babilônia. Os caras só se arrebentaram na escravidão. E aí esses caras olham para Jesus e falam assim, não, mas a gente nunca foi escravo. Como assim? Como assim? É porque eles não aceitam a condição deles. Eles não aceitam a condição de que eles são escravos. E aí você pode me falar assim, Felipe, mas agora, neste momento que eles estão conversando com Jesus, eles não são escravos. Como não? Eles estão sobre o jugo romano. Roma se apoderou do povo, se apoderou da terra, se apoderou de tudo. Eles vivem de acordo com a regra dos romanos. Eles são escravos. E por algum motivo que só Deus sabe, eles acreditam que não são. E por algum motivo que só Deus sabe, a gente também acredita que não é. Mas nós fomos escravos e muitos de nós ainda são escravos. Aceite a sua condição. Aceite a sua condição. É o primeiro passo para você ir em caminho à liberdade. E aí, você vai me dizer assim, mas eu não sou escravo. Sou escravo de quê? Como assim você não é escravo? Como assim? Você é escravo deste mundo. Ou você foi escravo desse mundo. Você acha mesmo que é comum você reviver ciclos? Por exemplo, o mais comum de todos, vícios. Você acha mesmo que você, quando você tinha, se você já teve um vício como eu já tive, você acha mesmo que você era livre?
Você acha mesmo que você era aquele cara que falava, eu paro de fumar a hora que eu quiser, só que eu não quero, por isso que eu não paro? Escravidão, escravidão. Ciclos e ciclos que vão sem fim e você não percebe. Brigas familiares que se repetem. Brigas conjugais que se repetem. Padrões que vão se repetindo a sua vida inteira e você acredita que você é super livre, que é você que escolhe. Só que não. Você está escravo disso, a vida inteira. A vida inteira você é escravo do mundo. Você é escravo da influência do mundo. A vida inteira. E é por isso que Jesus fala assim, mas existe uma outra realidade. Fique tranquilo. Tem essa, que é péssima, que é a escravidão, que não tem o que fazer, mas existe uma outra realidade. E aí, Jesus, para explicar isso para eles, Jesus responde no versículo 34, lá ele fala assim, olha, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Acabou. Simples assim. A verdade é a seguinte, você não acha que você é escravo? Então para de pecar, tenta aí. Tenta você, tenta eu, a gente que já conhece Cristo. Tenta parar de pecar, tenta parar de ir contra a lei de Deus, tenta parar de ser indiferente a Deus, tenta aí. A gente tenta. A gente consegue 100%? Não. Porque nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos principalmente do pecado original. A indiferença de Deus, a distância de Deus. A distância de Deus que só é consertada através de Jesus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês são escravos do pecado, mas eu posso libertar. Essa é o ensinamento de Jesus aqui. E o que é essa libertação que Jesus ele dá aqui para eles? O que é essa libertação que Jesus ele dá para nós? Ele coloca de bandeja, eu vou colocar assim para nós. Jesus ele está falando de uma realidade, gente, onde a gente tem uma coisa que eu falo assim, sempre que eu vou falar para as pessoas, se a pessoa pergunta para mim, mas o que numa palavra defina Jesus para você? Eu sempre falo a mesma coisa, eu falo assim, para mim Jesus, ele tem uma palavra que é uma experiência minha, mas que eu acredito muito que é libertador. Jesus, ele é o libertador. Mas ele é o libertador de quê? Jesus, ele me libertou, não das drogas, tem também, né? Ele me libertou das drogas, mas é mais profundo, é antes de tudo isso. Jesus me libertou do meu pecado original. Jesus, ele conseguiu me libertar da minha indiferença de Deus. E agora, ele me deu uma coisa que só Jesus pode te dar. Escolha. Jesus te deu escolha. Antes, você não tinha escolha. Antes, você só tinha um mundo para viver. Como que você escolheu outro? Só tem esse. É desse jeito. É assim que as coisas funcionam. É assim que todo mundo faz. Esse é o mundo. Essa é a vida. Antes, você não tinha escolha. Mas aí Jesus vem e fala assim, olha, agora eu vou te falar uma coisa. Existe outra coisa e eu te dou o direito de escolher. Escolha. Quer viver no mundo que você já conhece? Viva. Mas eu te dou o direito de escolha para você viver em outro. Jesus te liberta da sua falta de escolha, da sua possibilidade de não ter escolha. Jesus te libertou deste mundo. Jesus te libertou dessa realidade cruel que a gente vive, para te dar outra coisa muito maior, muito melhor. Então, Jesus está dizendo isso, está ensinando isso para as pessoas. Eu gostaria que nós hoje, como foi dito no começo do culto, nós aprendêssemos de Jesus para que as coisas fiquem mais leves, para que a gente entenda que existe outra forma, para que a gente entenda que existe outra realidade, que na verdade o mundo é pesado, mas o jugo de Jesus é leve, é suave. A pandemia é pesada,
Mas o jugo de Jesus é leve, é suave. Tudo que acontece na nossa vida aqui é pesado. Viver aqui não é fácil. Mas se você viver no mundo e na realidade que Jesus apresenta para você, fica leve, fica suave. Isso é o que Jesus está nos dizendo. Deixe que a verdade te liberte. Permaneça na palavra dele e você vai perceber que o mundo fica mais leve, que o mundo fica mais suave de se viver. Você vai perceber que as coisas, por mais que existam problemas, por mais que existam complicações, você vai perceber que as coisas ficarão mais leves. Você vai perceber que o desespero não baterá, que você vai ter uma coisa chamada paz, e a que excede todo entendimento humano. É a paz onde está em você, mesmo com o mundo desmoronando. Então, entenda isso. Nós precisamos entender isso. É a verdade que nos liberta de quem nós somos, dos nossos próprios pecados, da nossa própria indiferença, da nossa própria forma de escolher tudo errado sempre. É a verdade que nos liberta. Essa verdade chama Jesus. E você tem obrigação, se você quer ser liberto, de permanecer na palavra, de permanecer conhecendo Jesus. E aí você vai conseguir se libertar de tudo isso. Eu estou caminhando para o fim, gostaria só de dizer para você o seguinte: de tudo isso que foi falado aqui, você pode tirar a lição mais importante de todas. Você, eu, qualquer um que quiser, nós temos escolha. Nós temos escolha. Jesus nos deu esse direito. Jesus nos deu essa dádiva. Eu posso escolher. Eu posso escolher. Aleluia. Você, não sei se você já assistiu, tem um filme que eu gosto muito, antigo, velho, é o filme do Matrix lá. E lá no filme do Matrix tem uma história, a história que começa o filme é uma história muito legal, que é assim, o cara ele vive no nosso mundo, assim, normal, o cara tá aí, ele é normal, o ator principal. E aí chega um outro cara para ele e fala assim, olha, tem outro mundo por aí, esse mundo que você vive não é o real. E aí o cara fala assim, como assim, né? E aí ele pega e tem um momento do filme que ele tem duas pílulas na mão, uma vermelha e uma azul. E ele fala assim pro cara, se você pegar a pílula azul, você vai tomar ela, amanhã você vai acordar, não vai lembrar da nossa conversa, que você continua a sua vida normalmente, vivendo nesse mundo do jeito que ele é, e você nunca vai saber que existe outro mundo, você vai esquecer dessa nossa conversa. Agora, se você pega a pílula vermelha, aí você vai conhecer a verdade, que existe outro mundo, que existe uma outra realidade, e você vai ver que tudo que você viveu até agora, ou tudo que você vive até agora, é só uma ilusão do que o que realmente existe. Não sei se vocês estão percebendo o paralelo. O filme do Matrix não é o cristão, beleza? Mas tem um paralelo muito forte. Pense nisso. Vamos nos levantar para ir para o final do culto. Mas eu gostaria que você pensasse nisso. Jesus, ele te deu escolha. Hoje, nessa manhã, mais uma vez, Jesus te dá a escolha. Glória a Deus. Mais uma vez, Jesus, ele está na tua frente, com a pílula azul e a vermelha. Pegar a pílula azul é ficar indiferente a tudo isso que é falado a respeito da palavra dele. É ficar indiferente a todas as coisas e ensinamentos que ele nos passou. É ficar indiferente à existência dele e a como ele influencia a nossa existência. Pegar a pílula azul é morrer em nossos pecados. Porém, existe uma pílula vermelha.
Uma pílula vermelha manchada de sangue. Jesus veio nessa terra e Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter a possibilidade de conhecer a verdade. Que nós pudéssemos ter essa possibilidade de realmente conhecer essa outra realidade que Jesus apresenta. E mais do que isso, que nós pudéssemos escolher. Cabe a você, cabe a mim, escolher. Agora eu te garanto que se você esticar a tua mão e pegar a pílula vermelha, uma outra realidade se abre. O véu cai. Aquelas coisas que estão tampando o seu olho vão embora, aquelas escamas, e você começa a ver o mundo de forma diferente, e começa a perceber que na verdade, este mundo pode ser diferente, que a sua vida pode ser diferente, que você não é mais escravo do seu pecado, que você não é escravo dos seus vícios, que você não é escravo dos teus padrões mundanos, você é livre, você é livre, você é livre. Livre. Jesus te libertou, você é livre para escolher o caminho dele, e por ele, por meio dele, não é só livre aqui, mas você vai ter acesso aonde ele foi, que ninguém pode ir se não fosse ele ter feito o caminho. Permaneça na palavra de Jesus, liberte-se com a verdade de Jesus, e vá para o caminho de Jesus, encontrá-lo no céu. Você é livre, você é livre. Escolha, você tem escolha. Lembre-se disso, você tem escolha. Ore a Deus, fale com Ele, faça a sua escolha. Pai, sua palavra foi falada, a sua verdade mais uma vez foi nos exibida, proporcionada a nós. Senhor, o que eu quero nessa manhã é que os nossos corações consigam absorver essa verdade, Pai. Que os nossos corações consigam absorver essa nova realidade, Senhor, e que nós consigamos entender que o Senhor fez um caminho para nós, Senhor, que o Senhor nos religou a Deus, que existe uma conexão e que nós podemos chegar a Ti, nós podemos chegar aos céus por meio do sangue do Cordeiro. Senhor, nós gostamos da nossa liberdade aqui, nós adoramos a nossa liberdade aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu escolha. Obrigado porque esse mundo nos oprime, mas o Senhor nos dá descanso, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos correr para Ti, porque essa verdade não muda, não existe uma forma nem tempo que faça essa verdade mudar. A verdade é uma só: Jesus Cristo, nosso Salvador, veio a essa terra, morreu pelos nossos pecados, e hoje nós somos livres. Glórias a Deus pela nossa liberdade, Senhor. Nós te amamos por isso, e nós te louvamos por isso, Senhor, e que nós façamos isso para a honra e glória do Teu reino, em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor. Túnica, a cada prego, a cada martela, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória.
minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não pelo vermelho de sua túnica, a cada prego, a cada madeira, pelas feridas que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim. Para a liberdade me libertou. cada
dias que afligiram o Senhor, eu posso ouvir o seu clamor. Pai, eu desejo que eles sejam em mim, para que vejam sua glória. Minha vergonha não se encontra mais em mim, para a liberdade me libertou. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Fez um caminho pra mim, por onde eu não poderia ir. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez esse caminho para nós, porque o Senhor nos deu a possibilidade de escolhermos, Pai. Obrigado, obrigada, Senhor. Obrigado pela tua liberdade, Pai. Obrigada. O meu coração é grato a ti nessa manhã, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, Senhor, por tanto nos amar, a ponto de oferecer-nos a liberdade. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço também por esse recurso que entrou, Pai, e continua provendo para a manutenção da tua obra, para a manutenção do teu reino, Pai. Nessa manhã eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de nós podermos estar aqui reunidos, louvando o teu nome, ouvindo mais da tua palavra, permanecendo firmes na tua palavra, te conhecendo mais e aprendendo do Senhor, Pai. Obrigada por esse privilégio, que nós possamos voltar para os nossos lares nessa manhã e que nós possamos ter um dia especial na tua presença, Senhor, desfrutando da tua companhia, Pai. Dá-nos um dia de paz, Deus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Digamos todos. Amém. Deus abençoe.